Sobre isso, eu falo agora com o Josias Bento, especialista em investimentos e sócio da GT Capital. Bom dia, Josias, obrigada por estar aqui com a gente. A gente está voltando aqui a falar de Braskem, todo esse imbróglio da recuperação e a extrajudicial. E aí eu queria saber, na prática, a Braskem tem até 5 anos, a gente veio contando isso aqui, para começar a pagar o principal da dívida. Isso deve realmente dar fôlego para a Braskem seguir e se recuperar? Sim, é um plano que, primeiramente, né, muito bom dia aos nossos telespectadores aí também. Mas sim, é um projeto que traz um fôlego para o caixa da companhia muito grande. Eu estava olhando principalmente os últimos resultados, né, do segundo trimestre de 2026, e a companhia registrou ali uma dívida de aproximadamente 10 bilhões, né, que ela tem agora, e o seu caixa líquido é em torno de 1 bi. Então, essa conta ela não fecha em relação a tudo isso, por isso que ela entrou em recuperação extrajudicial, e esse período que ela vai ter, de aproximadamente 5 anos, em relação ao principal e depois os juros, enfim, traz um fôlego muito grande, né? Então, para a companhia, isso vai ser muito benéfico, já que os bancos, que são os principais credores, concordaram com isso, dá para a gente ver uma luz ali no fim do túnel, sim. E aí a gente está falando aqui de ações da Braskem que caíram mais de 6%, né? Vem trazendo isso agora, isso aconteceu, claro, depois do anúncio da recuperação extrajudicial. O mercado está reagindo, mas ele está reagindo ao tamanho dessa dívida ou à percepção de que a empresa ainda tem um longo caminho pela frente e com dúvidas ali? Sim, é uma percepção de valor, né, que a empresa tem um longo caminho pela frente. A gente estava olhando essas ações desde 2021. As ações da Braskem chegaram a R$ 60, fecharam ontem ali em torno de 4,23. Em 5 anos, aproximadamente, é mais de 90% de queda das ações da empresa. Então, esse caminho, o valor da empresa vem se deteriorando ano a ano por diversos fatores, né? E essa queda de ontem ela veio para simbolizar isso, né? Quando a empresa anunciou realmente a sua recuperação extrajudicial, as ações caíram um pouquinho mais, porque ela vai demorar muito mais tempo para ela voltar a realmente valer pelo mercado o que realmente a empresa tem com o seu balanço e também com os seus ativos, né? Por isso que o mercado reagiu tão mal assim a essa recuperação extrajudicial. Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, né? A gente vai falar ainda muito, com certeza, de Braskem por aqui no Veja Mercado. Obrigada, Josias, você ainda volta com a gente nessa edição. Até daqui a pouco. E vamos falar agora sobre o cenário internacional. Os Estados Unidos anunciaram uma nova etapa de pressão econômica contra o Irã. O governo Trump ameaçou impor sanções a países, bancos e empresas que mantenham relações comerciais com Teherã, num movimento de tentar isolar financeiramente o Irã. A gente vem falando sobre isso, inclusive a preocupação do Brasil em relação às suas vendas, né, para o exterior. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que Washington fará contato com o governo de diferentes países para apresentar exigências específicas de redução ou de encerramento completo de vínculos econômicos com o Irã. Segundo Bassett, os parceiros comerciais de Teherã vão receber um prazo para se adequar. Os países que não cumprirem com o acordo vão sofrer punições unilaterais dos Estados Unidos. Scott também afirmou que Washington pretende concentrar a pressão financeira sobre 5 áreas consideradas pelos Estados Unidos como essenciais para a sobrevivência econômica do Irã. São elas: criptomoedas e ativos digitais, tecnologia, comércio de ouro, aviação e transporte marítimo. Então, de volta com Josias Bento, especialista em investimento e sócio da GT Capital. Josias, o que os Estados Unidos querem conseguir com essa estratégia, né, de isolamento financeiro do Irã e qual que pode ser o impacto sobre isso na economia mundial? Os Estados Unidos eles estão com esse cenário buscando simplesmente sufocar o Irã, né, para que eles realmente façam um acordo e esse conflito ele termine o mais rápido possível, né? Era um conflito que era para demorar 20 dias, já estamos chegando a 6 meses, um cenário que cada vez a gente não sabe se vai escalar mais ou não, ou vai diminuir.
é uma nova tentativa americana, e isso faz com que o Irã busque recuar. Só que o Irã, desde o início desse conflito, em nenhum momento ele buscou esse recuo, e o que ele está fazendo cada vez mais? Vamos dizer assim, a grosso modo, é os Estados Unidos ir sangrando aos poucos também em relação a aumentar a sua dívida. Então agora, a Casa Branca ela busca parceiros ali para não fazerem mais negócio com o Irã, para ver se eles conseguem realmente diminuir, né, o acesso do Irã ao mercado como um todo, para que sim o Irã desista e faça esse acordo. Vai ser muito difícil, é mais uma tentativa do governo americano, mas a gente consegue enxergar aqui que esse conflito ele vai demorar ainda mais tempo, porque não vai ser assim que o Irã ele vai levantar a bandeira branca ali e vai dizer perdi, me rendo e agora a gente vai conversar. Vai ter muitas coisas ainda pela frente. Imagina, nada fácil nesse conflito, né, Josias? E a gente vem falando com especialistas que já prevêem que o barril do petróleo tende a aumentar, né? Como já vem aumentando muito desde o início dessa guerra. E aí eu queria saber se o preço do petróleo realmente subir por causa de uma escalada dessas tensões, como é que isso pode chegar ao bolso do brasileiro de forma prática? De forma prática, né, é mais uma tensão, o barril subindo, a gente tem um efeito inflacionário, e esse efeito inflacionário ele vem primeiro no petróleo, depois ele vai para os combustíveis, e aí também ele vai em relação ao nosso bolso com os alimentos, né, até fazendo uma ligação com o nosso tema passado, que foi a Braskem. O aumento do preço do barril ali em março e abril aumentou a nafta também, que fez com que a Braskem vendesse menos e aumentou a sua dívida. Então, o preço do barril de petróleo ele não é somente para o bolso do consumidor. Algumas empresas brasileiras também sentem isso, né? Então, tudo isso vai causando um estresse internacional. Os preços das commodities eles vão aumentando, o risco inflacionário aumenta também. E um outro fator que pode aumentar para nós aqui, ou não diminuir, né, é a nossa taxa de juros. Porque se o Banco Central entender que a inflação vai continuar persistente por uma escalada internacional ainda maior, a gente pode ter ali a nossa Selic encerrando o ciclo agora nos 3,75 ou até mesmo nesses 14 que a gente se encontra. Josias, então só para encerrar, queria saber, então realmente o petróleo é o que mais nos fragiliza nessa situação? Sim, nessa situação o petróleo é o que nos deixa um pouco mais frágeis assim, em relação ao cenário mundial. Josias, muito obrigada pela sua participação aqui no Veja Mercado dessa terça-feira. Até a próxima, bom dia para você. Até a próxima, um bom dia. Tchau, tchau. E, gente,